Catarina olhava a estrada deserta à sua frente, sentindo o volante frio sob seus dedos cansados. A cidade era um borrão distante em seu retrovisor e a solidão da noite parecia engolir o som do motor do seu carro. Motorista de Uber há 3 anos, ela conhecia cada rua, cada atalho, cada luz de semáforo que piscava ininterruptamente durante as madrugadas vazias. Mas aquela viagem, longe do centro, pagava bem o suficiente para abafar a voz da cautela em sua mente. As dívidas se acumulavam como nuvens de tempestade, e cada corrida era um raio de esperança. A estrada de volta para casa era um fio de prata sob a lua, e o cansaço começava a fazer seus olhos pesarem quando, de repente, um vulto surgiu na penumbra. Um homem tropeçou e caiu diante dos faróis, e Catarina freou a tempo, o coração trovejando contra as costelas. Ela engoliu em seco, lembrando-se de histórias de emboscadas e assaltos. Mas algo na postura do homem, encolhido no asfalto, desarmou seu medo. Era um senhor, os cabelos brancos colados na testa pelo suor, e seus olhos encontraram os dela com uma urgência que dilacerou qualquer hesitação. "Me tire daqui, pelo amor de Deus", ele sussurrou quando ela se aproximou com cautela. Algo na voz do homem tocou uma corda antiga na memória de Catarina. Ela ajudou-o a se levantar e o guiou para o banco de trás do carro, lançando olhares pelo retrovisor enquanto retomava a estrada. A luz da lua desenhava sombras profundas em seu rosto, e um reconhecimento incerto piscou em sua mente. Ela o conhecia, de algum lugar, de algum tempo esquecido. "Qual é o seu nome?", ela perguntou, tentando penetrar o silêncio que ele trazia consigo. Mas o homem permanecia quieto, seus olhos perdidos na paisagem que corria pela janela. Catarina vasculhava as prateleiras empoeiradas de sua memória, enquanto a estrada se desenrolava sob eles. Quem era ele? Um fragmento de seu passado? Uma peça de um quebra-cabeça que ela nem sabia estar incompleto? O silêncio entre eles era um mar calmo, e Catarina sentia as ondas de sua própria história se aproximando da costa. Ela sabia que, ao chegar em casa, teria que confrontar o rosto que agora se refletia no espelho de sua mente. Um rosto que trazia consigo as marcas do tempo e as sombras da redenção. A noite se acomodava no carro como um passageiro silencioso enquanto Catarina mergulhava nas águas escuras de suas lembranças. A infância emergia como uma ilha distante, habitada por imagens fragmentadas de uma mãe jovem e sobrecarregada e um pai ausente. Uma figura espectral que partiu para não mais voltar. Ela se lembrava do vazio, do silêncio que seu pai deixou para trás e de como sua mãe tentou preenchê-lo com sorrisos que não tocavam os olhos. Quando a figura de um novo homem entrou em sua vida, Catarina viu a esperança reacender no rosto de sua mãe. O namorado era como um verão prometido, caloroso e radiante, trazendo consigo a promessa de dias melhores. A decisão de morar juntos veio como uma melodia suave, mas a música mudou rapidamente, se transformando em uma sinfonia de discórdia e medo. O homem que uma vez sorriu agora torcia o rosto em fúria, transformando o lar em um campo de batalha. As noites de Catarina foram pontuadas pelo som de vozes elevadas e o terror de esperar o inesperado. O álcool era seu combustível, e com cada gole, ele se tornava menos humano e mais tempestade. A perda de empregos foi como um prelúdio para a tempestade que se seguiu. Catarina, ainda uma criança, sentia-se como uma árvore solitária em meio a um furacão, vendo sua mãe se desgastar, lutando contra a doença e a violência. O câncer veio como um ladrão no meio da noite, roubando sua mãe em 3 meses de sofrimento silencioso. E com a morte veio o silêncio definitivo, o fim da música de sua mãe. O luto foi um abismo, mas a avó de Catarina estendeu uma ponte sobre ele. Ela era um farol na neblina, uma presença gentil e constante que guiava Catarina para águas mais calmas. A figura do homem agressivo desapareceu nas sombras de um passado que Catarina preferia esquecer. E agora, enquanto a estrada se desenrolava sob as rodas de seu carro, ela se perguntava sobre as voltas que a vida dá. O homem no banco de trás, envolto no manto da noite, era apenas mais um fantasma de sua história?
ou a vida estava lhe dando uma chance de fechar um ciclo que começou há muito tempo. As memórias se agitavam como folhas ao vento, e Catarina sabia que a resposta para o mistério desse passageiro noturno estava em algum lugar naquele mar de lembranças. Ela precisava navegar pelas águas turbulentas de seu próprio passado para entender quem era o homem que agora viajava com ela, em direção a um destino desconhecido. Naquele instante, a decisão de Catarina a levou a um cruzamento entre compaixão e cautela. O homem que ela resgatou, um enigma encarnado, agora jazia sob as luzes frias de um hospital, com os médicos cuidando de seus machucados e os policiais buscando desvendar sua identidade. Catarina, assistindo a cena como se fosse uma estranha à sua própria história, sentia uma inquietação interior, um sussurro insistente que lhe dizia que seu papel naquela trama ainda não havia terminado. Os médicos operavam com eficiência mecânica, enquanto os policiais, com seus cadernos em mãos, tentavam extrair qualquer fio de verdade que pudessem tecer em uma tapeçaria coerente de eventos. Havia perguntas flutuando no ar, mais densas que o aroma antisséptico que preenchia o hospital. Quem era esse homem? Por que ele pediu ajuda com tanta urgência? E qual era o elo invisível que parecia conectar Catarina a esse estranho? Enquanto os curativos eram aplicados, Catarina observava, percebendo a transformação gradual do homem. De um estranho caído e desesperado para uma pessoa vulnerável, talvez até mesmo frágil, em busca de auxílio. Uma parte dela queria se afastar, seguir com sua vida e esquecer que aquela noite tinha sido algo além de um turno de trabalho. Mas outra parte, talvez aquela que ainda acreditava em finais felizes ou simplesmente justos, não a deixava ir. Os policiais se aproximaram dela, suas expressões misturando profissionalismo e curiosidade. Perguntaram-lhe sobre o incidente, sobre como ela encontrou o homem e se por acaso ela sabia algo mais sobre ele. Catarina só pôde oferecer a verdade de sua noite, que ela era apenas uma motorista de Uber que teve seu caminho cruzado pelo destino ou pelo acaso, ela ainda não podia dizer. A espera pelo desenrolar dos eventos parecia estender-se como as sombras que se alongavam pelo chão do corredor. Catarina estava enredada em uma trama que ela não compreendia, mas estava determinada a seguir até o fim, seja lá onde isso a levasse. Enquanto isso, o homem finalmente começava a recuperar a voz, murmurando palavras que logo poderiam preencher as lacunas dessa história incompleta. A verdade estava ali, em algum lugar entre os sussurros e os silêncios, e Catarina esperava pacientemente que ela viesse à luz. À medida que a voz do homem se fortalecia, sua história se desenrolava como um novelo de lã emaranhado. Ele falava de um amor que o havia levado a abandonar sua primeira família, de uma paixão que o cegara até que a ambição e a ganância desfiguraram o rosto do seu segundo casamento. Sua segunda esposa, a mulher que o havia encantado, revelou-se sedenta por um padrão de vida que nem o amor poderia sustentar. Ela não apenas abandonou o lar que construíram, mas o fez por braços mais abastados, deixando-o para trás com a amargura de um amor traído. A doença o atingiu não muito depois, uma sombra que se arrastava por seu corpo já cansado, deixando-o frágil e à mercê de filhos que, ao invés de compaixão, trouxeram desdém. Com ele afastado dos negócios da família, o império que construíra começou a ruir, e com ele, a reverência e o respeito que seus filhos lhe deviam. Catarina escutava atentamente, cada palavra do homem tecendo paralelos com sua própria história de perda e abandono. Ela via nele não apenas a figura de um estranho, mas um reflexo distorcido dos próprios horrores que testemunhara em sua infância. Era como se o destino tivesse colocado um espelho diante dela, mostrando que os monstros de nosso passado podem assumir muitas formas, inclusive as de vítimas. Os filhos do homem, envenenados pela avidez, haviam se tornado os tiranos de sua existência, controlando não só a riqueza que ele acumulara, mas também cada aspecto de sua vida debilitada. Maltratavam-no, não com a violência física que Catarina conhecia,
mas com a indiferença fria que corta mais profundamente que qualquer lâmina. Naquele hospital, com a verdade vindo à tona, Catarina sentiu um impulso de proteger aquele homem, não por ele ser incapaz, mas porque sabia, mais do que muitos, o que significava ser deixado para trás, ser tratado como menos por aqueles que deveriam oferecer amor incondicional. A jornada de Catarina, que começou com uma simples corrida de Uber, agora se transformava em uma busca por justiça, talvez redenção. Ela não sabia como ajudaria aquele homem, mas uma coisa era certa: ela não permitiria que ele enfrentasse seus monstros sozinho. O homem, respirando com dificuldade, compartilhou os momentos de pavor que o levaram até o acaso de seu encontro com Catarina. Seus olhos, embaçados pelo tempo e pela doença, agora mostravam a chama de um desejo desesperado de liberdade, queimando através da névoa de sua fragilidade. Ele contou como a solidão da casa isolada se tornara sua prisão, com filhos que mais se assemelhavam a carcereiros do que a descendentes amorosos, e como o destino lhe deu uma chance fugaz de escapar quando uma porta esquecida abriu-se para ele. Com o coração martelando no peito e os pulmões suplicando por ar, ele correu para a liberdade, sem direção, guiado apenas pelo instinto de fugir do cativeiro. O mato era uma barreira viva, mas ele o atravessou com a determinação dos condenados. E então, na estrada, a queda, não um fim, mas uma passagem para uma nova vida. Quando Catarina se abaixou para ajudá-lo, os fios desgastados do passado se entrelaçaram com o presente. Ele viu em seus olhos, aqueles olhos que eram espelhos da mulher que ele havia amado e abandonado, a verdade chocante de sua identidade. Catarina, a criança que ele deixara para trás em busca de uma nova vida, agora era a mulher que o havia salvado de uma morte solitária e ignóbil. A revelação foi um golpe mais brutal do que qualquer doença poderia infligir. O remorso por anos de abandono, a dor de oportunidades perdidas, tudo veio à tona. Ele, que havia falhado tantas vezes antes, encontrava-se agora à mercê da filha que não conhecia, esperando por um perdão que ele não tinha certeza de merecer. Catarina, com o passado e o presente colidindo dentro de si, enfrentou o maior teste de seu coração. Ela podia ver o homem que era seu pai não como o monstro que ela imaginara, mas como um ser humano quebrado, suplicando por um pouco de humanidade. O que se seguiria seria um caminho de cura ou um abismo de dor intransponível? A escolha estava em suas mãos e, com ela, a chance de fechar um círculo que se iniciou muitos anos atrás, em uma vida que ambos tentaram esquecer. A revelação de que o homem quebrado diante dela era seu pai, a figura que havia sido a fonte de tantas noites insones e perguntas sem respostas, trouxe um turbilhão de emoções conflitantes para Catarina. Anos de ressentimento e mágoa se misturavam com uma compaixão inesperada que ela sentia pelo estranho vulnerável que seu pai havia se tornado. Lágrimas de confusão e dor brilharam nos olhos de Catarina. Ela lutava internamente com a criança que ainda habitava dentro dela, que queria gritar e rejeitar o homem por todos os anos de abandono, pela vida de dificuldades que sua partida havia imposto a ela e sua mãe. Ao mesmo tempo, a mulher que ela havia se tornado não podia ignorar o instinto de cuidar de um ser humano em sofrimento, mesmo que esse ser humano fosse a fonte de tanto sofrimento passado. Seu pai, percebendo a hesitação e o conflito em Catarina, baixou a cabeça envergonhado. A penumbra do quarto do hospital tornou-se um palco silencioso para o drama familiar que se desenrolava. Um lugar onde a luz da compreensão começava a penetrar anos de escuridão e desencontros. Catarina sabia que não poderia deixar o passado definir suas ações. Ela era movida por algo maior, uma força que lhe dizia que a verdadeira medida de sua humanidade não estava em como ela era tratada, mas em como tratava os outros, mesmo aqueles que a haviam ferido. Com um suspiro que carregava o peso de sua decisão, Catarina se aproximou da cama do hospital. Ela segurou a mão trêmula de seu pai, oferecendo um conforto que ela nunca tinha recebido dele.
Era um gesto simples, mas carregado de significado, um primeiro passo tímido na direção de uma possível reconciliação ou, pelo menos, de um entendimento mútuo. O que viria a seguir, nem ela poderia prever. Mas naquele momento, ela escolheu a empatia sobre o rancor, a esperança sobre a amargura. O futuro deles era incerto, mas Catarina estava determinada a enfrentá-lo com a força e a dignidade que havia aprendido durante os anos de luta. Nos dias finais de seu pai, Catarina enfrentou uma tempestade de emoções. Sentia-se dividida entre a mágoa do passado e a compaixão pelo homem debilitado que jazia à sua frente. A cada dia que passava ao lado da cama de hospital, ela compartilhava pedaços de sua vida, despejando anos de silêncio em confissões e histórias que seu pai ouvia com olhos marejados. Catarina revelou as lutas, as perdas e as pequenas vitórias que pontuaram sua existência desde que ele os deixara. Com cada palavra, um elo se formava, delicado como a teia de uma aranha, mas essencial para o reparo de uma conexão há muito fraturada. Quando a morte finalmente veio buscar seu pai, houve lágrimas, mas não como ela esperava. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas também de alívio e de libertação. Libertação de um fardo emocional que ela carregara sem sequer perceber o peso. Na última e inesperada demonstração de arrependimento e amor, seu pai deixou-lhe um legado material, as empresas e a chance de uma nova vida. Mas, mais do que isso, ele lhe deu um legado imaterial muito mais valioso. Naqueles últimos dias, Catarina aprendeu sobre a complexidade do perdão. Percebeu que perdoar não significa esquecer, nem justificar o injustificável. Significa, sim, libertar-se da amargura que consome o coração. É escolher a paz onde antes havia apenas dor. Com o passar dos anos, Catarina transformou as empresas não apenas em um negócio próspero, mas em um meio de ajudar outras pessoas que, como ela, lutavam para superar as dificuldades da vida. Ela usou sua história e seu legado para criar oportunidades para os desfavorecidos, para aqueles que a sociedade tendia a esquecer ou ignorar. A lição que Catarina levou para a vida e que transmitia a todos que encontrava era que o verdadeiro acolhimento transcende o sangue e as obrigações. Acolher é um ato de escolha, um ato de amor e de compreensão. Ela aprendeu que cada pessoa carrega em si uma história complexa e que julgar sem compreender é uma injustiça para com a jornada do outro. Ela ensinou que o perdão é uma ponte para um futuro onde a dor não é esquecida, mas transformada em força e sabedoria. Catarina viveu o resto de seus dias como uma prova de que o perdão pode curar as feridas mais profundas e que, mesmo das histórias mais dolorosas, pode surgir esperança e renovação. Assim, Catarina se tornou mais do que uma empresária de sucesso. Tornou-se um farol de humanidade, mostrando que mesmo os laços quebrados podem ser remendados não como eram antes, mas de uma forma nova e talvez até mais forte. E que no final, mesmo os erros mais graves de um pai podem, com compaixão e perdão, tecer o caminho para um amanhã mais justo e gentil.